Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E o vídeo de hoje já começa aqui com uma bomba, pessoal. Então, por risco de fuga, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal revistar o porta-malas de todos os veículos que saem da casa de Bolsonaro. Exatamente isso, pessoal. Então, cerco se fechando, né? Esquerda e STF juntos aí para prender Jair Messias Bolsonaro. O ministro também determinou a ampliação da vigilância da parte dos fundos do terreno da residência onde Bolsonaro está preso em Brasília, que seria na sua própria casa, ele que mora dentro de um condomínio fechado de casas em Brasília, né? Então, a gente vê aqui o Alexandre de Moraes determinando que a polícia reviste o porta-malas de todos os veículos que saem da residência onde o Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar, e a ordem foi expedida aí no sábado mesmo, né, pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal e PGR, né, citarem pontos cegos no terreno e risco de fuga. A determinação de Moraes também prevê o reforço da vigilância do local em que o capitão está preso, né? Policiais ainda deverão, segundo a ordem do ministro, vigiar todas as áreas da casa, inclusive as áreas externas, de fundos, né, e do terreno e parte cercada aí que faz divisa com os demais imóveis do condomínio. Olha o medo que a esquerda e o STF juntos têm do Bolsonaro, né, pessoal? Pessoal, se o Bolsonaro entra numa embaixada, por exemplo, dos Estados Unidos, ele não pode ser preso dentro da embaixada, né? E ainda os Estados Unidos poderia negociar ainda uma saída do Bolsonaro, né? Uma saída diplomática aí para abrigo aí político, né? Então ele poderia virar um refugiado político. E esse é o maior medo aí hoje da esquerda e do STF, é justamente não conseguir prender efetivamente Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, a próxima notícia que a gente traz aqui é do jornalista aí, o Paulo Figueiredo, né, falando que o governo americano, olha isso, olha que grave, descobriu uma fortuna ligada ao ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos ouvir aqui o que o Paulo Figueiredo tem a falar. Vamos ouvir aqui. Vamos nos apresentar uma verdadeira fortuna do ministro Alexandre de Moraes. Agora a gente está debruçado, por exemplo, na questão patrimonial do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos descobrindo uma verdadeira fortuna. Nós não, nós também estamos descobrindo, estamos sendo apresentados uma verdadeira fortuna do ministro Alexandre de Moraes. O que nós podemos fazer é explicar, contextualizar, olha, esse é o escritório, é assim que funciona, isso aqui é a empresa, isso aqui é no Brasil, existe esse tipo de personalidade jurídica, esse é o filho, esse é o tipo de coisa que a gente consegue explicar. Então, é muito mais a contextualização, explicação do que vem acontecendo, e a partir daí tem certidões, tem cópias de contratos, todos os tipos de coisas, são documentação robusta, documentação de fonte primária, documentação que não pode ser produzida ou falsificada. E eu já imagino, se nós apresentaríamos documentos falsos ao governo da jurisdição da qual nós nos encontramos, isso aqui seria um crime gravíssimo, a gente estaria preso. Então realmente há um misto de infantilidade com maldade da imprensa, de dizer como se nós fôssemos aqui ludibriar alguém, como se nós ficássemos... É até meio incoerente, né? Eduardo Bolsonaro é o bananinha, ninguém o respeita, mas ao mesmo tempo ele consegue ludibriar o governo mais poderoso do mundo, com as pessoas mais preparadas no mundo, né? Paulo Figueiredo não é ninguém, mas ao mesmo tempo ele bate na porta do Salão Oval e senta na Resolution Desk do Donald Trump com o pé em cima da mesa. Então, tem que escolher um, né? Não dá para apertar os dois pessoal, botões ao mesmo Paulo tempo. Figueiredo aí falando justamente dessa descoberta aí, né? Então, ficou sabendo, né, dessa fortuna que está ligada a Alexandre de Moraes, né? Quando assim que surgir mais fatos aí, eu trago para vocês. Além disso, pessoal, a gente vê que empresários totalmente pessimistas, né, quanto às tarifas do Donald Trump, exatamente, tarifas dessas que muito provavelmente entrarão em vigor aí após julgamento de Bolsonaro, né? Então vamos ouvir aqui o sentimento geral aqui de empresários. A Câmara de Comércio Exterior confirmou que recebeu o pedido do Ministério das Relações Exteriores para iniciar o processo de aplicação das medidas de reciprocidade em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. A notícia preocupa empresários. O receio de alguns setores é que a decisão seja vista como um obstáculo ao diálogo
que sequer começou oficialmente entre Brasília e Washington. Além disso, os planos para uma possível retaliação chegam às vésperas da fase final do julgamento de Jair Bolsonaro dentro da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. As sanções ao Brasil também tiveram uma motivação política pela proximidade do ex-presidente com Donald Trump e a intenção do americano de interferir no processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Nós começamos esta edição indo ao vivo até Brasília conversar com o repórter Pedro Teixeira, até para ele confirmar para a gente se o Brasil já comunicou oficialmente aos Estados Unidos que estão abertos os estudos, né, Pedro, para uma possível retaliação. Boa noite. Olha isso. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Acabei de receber essa confirmação. O governo americano foi oficialmente comunicado pelas autoridades brasileiras de que o Brasil iniciou um processo, um estudo para a aplicação da lei de reciprocidade, especialmente por conta das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Um rápido resumo do que está sendo planejado pelo Brasil com o início destes estudos. Primeiro é mostrar para os Estados Unidos que, de certa forma, ainda há espaço para o diálogo. Muito por conta disso, o Brasil fez questão de comunicar às autoridades americanas sobre este estudo. Mas, para além disso, o Brasil também se planeja para, se eventualmente os Estados Unidos decidir pela aplicação de novas tarifas, especialmente por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que será iniciado no Supremo Tribunal Federal na próxima semana. As tarifas foram aplicadas muito por conta deste julgamento contra o ex-presidente. Então, as autoridades brasileiras também imaginam que, de certa forma, os Estados Unidos podem também decidir por aplicar novas tarifas se, eventualmente, o ex-presidente for condenado pela primeira turma do STF. Trago também a repercussão entre os empresários. Viu, Márcio? A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, manifestou preocupação com uma possível aplicação da lei de reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. A CNI entende que não é o momento adequado para o Brasil aplicar a lei de reciprocidade e destaca a necessidade de adotar cautela e discussões técnicas. Empresários também veem com algum tipo de receio esta manifestação, ou pelo menos essa intenção do governo brasileiro. De qualquer forma, repito, o que foi autorizado ontem pelo presidente Lula é apenas o início de um estudo para identificar pontos em que o Brasil poderia, de certa forma, aplicar uma reciprocidade contra os Estados Unidos. Português, Volto com você. Não entende o que foi falado por Donald Trump. Que exatamente qualquer tarifa que fosse aplicada nos Estados Unidos seria somado em 50%, ou seja, nunca conseguiremos taxar os Estados Unidos da mesma forma que o Brasil está sendo taxado, né? Simplesmente porque sempre os Estados Unidos taxará em 50% a mais o Brasil do que a taxa que o Brasil impuser a ele, né? Então, isso aí para mim parece muito claro. Pelo visto, só o governo que não entendeu isso ainda. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, clica no like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.